1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na RCI, estamos iniciando mais um programa Entre Livros. Dessa vez o nosso autor convidado é José Elias Aiex Neto. Quem é da região, quem é aqui da região trinacional, Foz do Iguaçu, conhece muito bem como Dr. Aiex, não é isso? Médico psiquiatra, atuou muitos anos aqui no Hospital Municipal. E a gente vai ler um pouquinho do currículo dele. Ele é graduado, então, em medicina, né, especializado aí, né, especialista em psiquiatria. Ele já foi presidente da Associação Médica do Paraná, já foi secretário de Saúde de Foz do Iguaçu, já foi secretário municipal antidrogas, ele foi um dos fundadores do Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu, do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal Antidrogas de Foz, e eu colocaria a síntese dele como médico, escritor e político, não é isso? Ou a gente pode dizer assim, médico, político e escritor. Você teve a sua vida permeada por essas três abordagens aí, né? Não? É verdade. É que a área de medicina que eu atuei, né, agora estou aposentado, a psiquiatria, ela é permeada por um componente social muito forte, né? Tanto é que na psiquiatria os problemas sociais eles estão assim as claras, né? Tipo dependência química, né? A própria situação da depressão, do estresse tem a ver com a conjuntura social que a gente vive, né? Apesar que as pessoas ficam aí, a indústria farmacêutica tentando negar isso, dizer que é só desequilíbrio químico. Na verdade, tem muito a ver com a situação da sociedade. Olha, né? Que interessante. Então, eu optei por não me restringir a ficar num consultório, né, só atendendo a consequência, mas também atuar na causa, né? Então, principalmente porque eu acredito que a função do médico não é só curar, é ajudar a prevenir. Poxa, que bacana! Então a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais dessa abordagem aqui, né? Nesse momento a gente vai então estar contando a história de vida. O título do livro dele é Uma Vida em Busca de Discernimento, e nessa obra autobiográfica ele conta aí toda a trajetória, né, de vida até o momento atual. Então, a gente já quer dizer para vocês que o Alexandre Palmar e o Paulo Bogler entraram aqui no nosso Facebook. Você está mais do que convidado a poder dar suas contribuições, né, fazer os seus questionamentos. RCI, Rádio RCI Iguaçu é o nosso Facebook, mas você acompanha a gente aqui na rádio ao vivo, né, pelo site, pelo WhatsApp, enfim, estamos aí nas redes sociais, né, e você sinta-se à vontade para poder interagir aqui conosco. Então, doutora Aiex, vamos lá. Você, antes de ser médico, como que foi aí? Conta pra gente. É interessante o seu livro, porque você não só fala de você, né, mas antes de você, seus avós, os seus pais, você faz uma contextualização da vida da família até a sua chegada, né? E o quanto que o seu nascimento teve impacto na família também, né? Por ser primogênito. Eu sou descendente de árabe do lado paterno, né? E da parte materna eu sou filho de mineiros, né? Meu avô era lá de Minas Gerais, até eu falo muito dos meus dois avós, que eu tive muita alegria de ter a descendência deles, né? Meu avô materno era ferroviário lá em Minas Gerais, né? Trabalhou 40 anos na linha de trem ali, né? Como chefe de trem, acabou, e era uma pessoa muito correta, né? Ele
criou 11 filhos com o salário dele de ferroviário. E o meu avô paterno era um libanês que chegou do Líbano com 14 anos, né, e que trabalhou como mascate no interior de São Paulo até conseguir ter a loja dele. Aí depois ganhou bastante dinheiro na loja, foi para São Paulo, e lá em São Paulo ele acabou tendo uns problemas e voltou para o Paraná. E quando ele voltou para o Paraná, eu acabei nascendo lá em Sertanópolis, perto de Londrina, que eles estavam recomeçando a vida, né? E aí o meu pai já estava junto, e meu pai tinha casado com a minha mãe lá em Minas Gerais, porque meu pai, quando ele tinha 18 anos, em 1942, ele teria que ir para a guerra junto com a FED, né? Puxa. E a minha avó não aceitou isso. Eles moravam em São Paulo, a minha avó falou, não, vai pro interior do Brasil aí, e ele foi se aventurar, trabalhar várias coisas. Aí conheci a minha mãe lá em Araguari, Minas, casaram, e ela, só que a minha mãe era filha de um presbiteriano, daquelas pessoas bem... E meu pai era um meio aventureiro, assim, mas se apaixonaram. Aí eles voltaram para São Paulo e vieram juntos com meu avô pro Paraná. E aí o meu avô, eles tiveram 2 filhas, tenho 2 irmãs, né, mais velhas. E o árabe tem muito de uma coisa assim, meu pai era o primogênito do meu avô, e eles já tinham, as filhas dele mais velhas já tinham tido filhos, mas o árabe, ele tem aquela coisa assim, né, do filho homem mais velho dele. Então, quando eu nasci, a expectativa era essa, né? Tinha nascido 2 meninas, aí quando nasceu um menino... Poxa, que surpresa. Por isso que eu herdei o nome do meu avô, né? Por isso que eu sou José Elias. Eles têm essa mania, né? É cultural isso, né? E para minha mãe, né, que era uma pessoa que tinha vindo lá de Minas, conviver numa família que ela não conhecia, né, a minha avó, sogra dela, era descendente de italiano, meu avô era descendente de árabe. Então, de repente, né... eu acho até que foi, assim, né, uma coisa assim, né, que ela até teve como, não, eu estou atendendo a expectativa dos árabes aqui, estou dando um primogênito e tal. Mas isso não interferiu no meu desenvolvimento, né? Eu acho que a minha infância, ela foi uma infância, assim, muito tranquila, até lá nas cidades que a gente morou. Depois de Sertanópolis a gente foi para Floraí, depois de Floraí para Mandaguaçu, depois de Mandaguaçu para Maringá. Eu considero Maringá a cidade que eu realmente foi a mais importante, né? Mesmo porque é uma cidade maior, e porque eu estudei num colégio marista lá, né? Onde eu tive uma educação muito boa, porque o Colégio Marista de Maringá era o melhor colégio da cidade, assim, tinha uma disciplina, tinha os irmãos maristas, né, eles eram muito sérios, e eu aprendi muita coisa no ginásio, no colégio marista, principalmente a escrever, né? Pois porque eu tinha um professor de português, até eu cito o nome dele no livro, que ele fazia a gente fazer redação 3 vezes por semana. Então, eu aprendi a escrever de tantos... E outra, o colégio mesmo, no início do ano, ele distribuía livros com textos, né, de autores brasileiros para a gente ler, e depois, né, era discutido isso nas aulas de português e tal. Então, eu aprendi bastante a escrever graças a esse estudo lá no Colégio Marista de Maringá. Então, a lembrança que eu tenho de Maringá, é uma cidade maravilhosa, né? Todo mundo que conhece sabe, uma cidade planejada, bonita, né? Agradável. É uma cidade que eu tenho muito apego, apesar de que eu estou a Foz do Iguaçu há 25 anos, né? Aprendi a gostar muito dessa terra aqui. Você viajou bastante, né? Você morou em várias cidades, mas a gente vai contar um pouquinho mais depois do intervalo, pode ser? Tudo bem. Então a gente espera daqui a pouquinho, depois do intervalo. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Cansado de mais do mesmo?
Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. 13h17. A Copel foi considerada a melhor distribuidora do Brasil em gestão empresarial pelo Prêmio APRAD. Fomos pioneiros na assinatura do Pacto Global da ONU e nosso programa de integridade busca sempre a excelência nas atividades na construção de um ambiente ético e transparente. Por isso, temos orgulho em dizer que fazemos a melhor gestão para atender você sempre melhor. Copel, pura energia, Governo do Paraná. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interludium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos conversando aqui com o Dr. Aiex, médico psiquiatra aqui de Foz do Iguaçu, sobre o livro dele, Uma Vida em Busca de Discernimento. Então, até o final da entrevista, a gente vai ver se você conseguiu esse discernimento, não é isso? Ah, sim, pois não. Em alguns setores. Agora, vamos lá. Você, então, com 4 anos de idade, já queria fazer medicina. Isso já vem de outras vidas, a gente pode dizer isso, né? Não? Eu acredito que faz parte da minha troexa, né? Quer dizer, minha programação existencial. Porque a minha mãe até, ela falou isso não faz muito tempo. Que coisa, um dia, né? eu era candidato a prefeito aqui, ela foi falar de mim, aí ela falou, quando ele era criança, quando ele tinha 4 anos, ele falou, mãe, um dia, porque eu tinha um médico que morava lá na cidade, o único, era chamado Dr. José. Uhum. Eu falei, mãe, quando eu crescer, essa cidade vai ter 2 Dr. José, porque eu vou ser médico. Que coisa, entendeu? Né? E aí, até... Quando ela contou isso, eu tinha já mais de 50 anos, eu senti até um arrepio. Né? Eu falei assim, puxa vida, eu não... Mas aí eu entendi que realmente fazia parte da Proex. Sim, né? Sim. Aí você, então, saiu de Maringá e foi para Curitiba para poder fazer medicina lá. Exatamente. Eu tinha 16 anos, até minha mãe preocupada, né, se eu iria... não era muito novo ainda, eu falei, não, eu quero ser médico, eu tenho que ir, eu vou, e meu pai deu apoio e tal, e fui. E a vida, meu pai naquela época não estava numa situação financeira muito boa, então ele falou, você vai ficar 1 ano, fazer cursinho, se passar, fica, se não passar, volto e eu não sei o que vai ser, né? Então eu estudei demais, puxa, imagino. Né? E eu ainda tive a sorte, porque eu tinha um colega de ginásio, o Luiz Domingos, que o pai dele era médico e era o prefeito de Maringá. Então ele comprou um apartamento para o filho e falou, pode chamar 2 amigos teus para morar juntos sem cobrar para morar. Aí bom que você eu era o melhor amigo dele, a gente andava, conversava muito. Então, e o Luizinho, ele inclusive era um gênio, passou em primeiro lugar na Federal de Engenharia no Paraná naquele ano. Então ele passou na Federal em Engenharia, eu passei na Federal em Medicina. Mas assim, no início, no apartamento, eu dormia numa cama de campanha. Meu pai foi me levar, eu cito no livro, foi me levar de carro de noite, levou uma cama de campanha, um guarda-roupa improvisado lá, de couro. Eu sei que era ralado, comia em pensão barata, mas assim, o objetivo era ser médico, e passei no primeiro vestibular, felizmente, da Federal, e assim, as coisas foram, pode-se dizer,
sacrificadas, como a maioria do povo brasileiro vive, né? Esse sacrifício. Mas para mim foi assim, uma coisa que não pesou, porque o meu objetivo era ser médico, né? Então deu tudo certo. E ali você começou já também uma atuação mais política, né? Porque mesmo dentro da faculdade você já entrou no diretório, não foi? No centro estudantil, né? A Federal do Paraná tinha um diretório, o DANC, Diretório Acadêmico Nuclear, que era um dos melhores do estado, assim, em estrutura física. Nós tínhamos um prédio ali no centro de Curitiba, na rua das Lojas Americanas, perto da Biblioteca Municipal, com 5 andares. Quer dizer, a gente usava 4, e a gente tinha gráfica, tinha salão de jogos, sabe? E eu, desde o início, eu comecei, só que, veja bem, eu entrei em 1970. Em 1970, o AI-5 já estava em vigor, que é o ato institucional número 5, que decretou o fim do habeas corpus e instalou a ditadura no Brasil, realmente. Quando eu fui de Maringá para lá, eu tinha 16 anos, eu não participei de nenhum movimento, né, contra a ditadura e tal, mesmo porque eu estava preocupado em entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, nós já tínhamos, assim, os militares já tinham determinado, ó, cala a boca, ninguém pode falar de política. Poxa. E as pessoas já estavam presas. A outra presidente Dilma foi presa em janeiro de 1970. Eu entrei na faculdade em março. Então, a gente participava do diretório, mas assim, sabendo que política não podia falar. Então, era litero-cultural, esportivo e de subsistência. Nós tínhamos um restaurante maravilhoso. Comi lá os 6 anos da faculdade. Era um dos melhores. Do centro acadêmico? Do centro acadêmico. Oh, que bacana! Não era de bandejão, não. A gente tinha mesas com 4 lugares, tinha uma garçonete, a Maria, uma pessoa maravilhosa, que era patrimônio do diretório, era uma senhora já, ela tinha 4 pratos, assim, ela trazia comida, a gente se servia, né? Então, era uma estrutura assim, muito boa, realmente. Eu cheguei a ser vice-presidente do diretório, sabe? E depois nós tínhamos uma boate. Naquela época, a boatinha era chamada Boatinha do Dunk. Era uma das melhores de Curitiba. Não tinha discoteca como tem hoje. E eu fui sonoplasta da boate. Então, durante um ano, eu organizava a trilha sonora do que eu iria colocar, né, para os colegas dançarem e tal. E é interessante, Rose, que o meu filho hoje, ele tem um site de música, até fazer propaganda aqui. O site dele é um dos mais acessados do Brasil. Que bacana. Tem mais discos que amigos.com. Olha, que legal. Ele inclusive vai estar aqui em junho. Aqui em Foz do Iguaçu, ele vem correr, porque ele corre também, ele vem correr a Maratona das Cataratas aí, sabe? E o meu filho parece que herdou essa questão da música, porque eu sempre gostei de música. Porque imagina, você tá ali estudando tantas doenças, né? É um momento até de descontração, descompressão. Sim, música para mim é essencial. Você põe uma música aqui no seu livro. Caçador de Mim, né? Caçador de Mim, né? Que é do Milton Nascimento, praticamente eu coloco. A voz dele é maravilhosa. Maravilhosa. Inclusive, assisti um show dele lá no Círculo Militar uma vez. O Caçador de Mim, para mim, é um retrato da minha vida. Né? Sim. Caçador de Mim, buscando me entender. Né? E tem a ver com o título do livro, né? Uma vida em busca de discernimento. Poxa, entendeu? A gente até sente energia. E tem uma música eu gosto muito do Milton Nascimento, tem uma outra que chama Bola de Meia, Bola de Gude. Sabe? Sim. Aquela é uma outra que ela tem alguns trechos, diz assim: não posso, não quero e não devo aceitar que qualquer sacanagem seja uma coisa normal. Então isso é um lema da minha vida também. Eu nunca aceitei, por exemplo, sacanagens com o coletivo que fosse considerado normal. Poxa. Então eu sempre militei em política, né? Assim, tentando combater as coisas erradas, né? E tentando fazer alguma coisa em defesa do coletivo, né? Só que na política sempre foi essa, né? Sim. Eu vi aqui, você foi do Centro de Defesa
dos Direitos Humanos do Paraná, depois de Foz do Iguaçu. Não, né? Primeiro foi aqui de Foz do Iguaçu. Nós criamos o Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu em 93. Eu fui lá em Mato Grosso do Sul, eu fazia parte do centro, era Centro de Defesa de Direitos Humanos. O Centro de Direitos Humanos de Foz, ele existe até hoje, até amanhã tem reunião. Só que quando nós o criamos, em 93, e depois ele teve uma atuação muito importante, nós denunciando uma rede de prostituição infantil. Puxa, até a Secretaria Legislativa do Paraná veio aqui abrir uma CTI, tá? Denunciou várias pessoas aí que participavam dessa rede de tal. E a gente sempre... porque eu até falo no livro, né? É duro ser defensor dos direitos humanos, né? Porque as pessoas criaram aquela visão de que nós defendemos bandidos, né? Que é uma besteira. Gente, que é isso? E, na verdade, nós defendemos que o bandido seja tratado com dignidade lá quando em Campo estiver Grande, preso. quando eu fiz parte, na época, a gente chegou a investigar as carvoarias, sabe, com trabalho escravo. Sim. Gente, é seríssimo o trabalho lá é Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que chama CDDH. Aqui é Centro de Direitos Humanos e Memória Popular aqui. É uma outra coisa que a gente... Mas é muito sério, porque tem muita coisa que acontece que a sociedade nem fica sabendo o que está acontecendo. Não, e outra, né? É interessante, Rose, o seguinte, né? As pessoas falam como se direitos humanos fosse uma coisa assim, é direito dela. Né? Então, as pessoas não sabem, por exemplo, o direito à saúde é um direito que está na Constituição brasileira. Sim. E nós, do Centro de Direitos Humanos, eu representei o Centro de Direitos Humanos muito tempo no Conselho Municipal de Saúde. Quer dizer, então a gente luta pelos direitos de todos. Só que as pessoas parecem que não entendem assim, não, mas pera lá, esses caras estão defendendo o bandido? Não, nós estamos defendendo os direitos das pessoas. O direito de trabalho, o direito de moradia, o direito da saúde, o direito à educação, o direito de ter um meio ambiente preservado, né? Entendeu? Então, mas isso nunca me incomodou, porque eu sei o que é, e as pessoas podem falar besteira porque vocês defendem bandido, não. Mas eu acho que é uma questão até de índole sua, né? Então, toda a sua atuação, até política, ela tem um fundamento que é o bem-estar social, qualidade de vida, né? Preocupação com os direitos humanos, com o meio ambiente. Você também fez parte aqui de uma associação, né? Você foi presidente, não foi? De uma associação do meio ambiente? Não, eu fiz parte da DEAF, eu não fui presidente. A DEAF é a Associação de Defesa Ambiental de Foz do Iguaçu, é o Borges, que era o presidente, né? E a gente fazia... Uma vez nós fizemos uma coleta de lixo lá no Monjolo, naquele lago do Monjolo ali, que está abandonado, infelizmente, né? Passamos um domingo ali, tirando lixo ali e tal. Então, porque eu acho assim, o meio ambiente é um bem social. Agora, você traz uma atuação inovadora no âmbito da psiquiatria, né? Porque, para mim, isso é bem novo, assim, você relacionar a psiquiatria com a questão social. Na verdade, você fez isso a sua vida toda, né? Sim. Mas a gente acaba não aliando essas duas coisas, né? Psiquiatria parece uma coisa que só vai tratar da cabeça das pessoas que estão doentes. Mas, quer dizer, tem toda uma mesologia, tem todo um entorno ali, né? Que influencia muito na Olha, em 2001, mental, a Organização Mundial da Saúde, ela lançou um livro que eu tenho, acho que é uma das poucas pessoas que tem. Eu peguei esse livro na Conferência Nacional de Saúde Mental, terceira, lá em Brasília, tá? Que eu fui delegado do Paraná. Ela diz o seguinte, o conceito de saúde mental é biopsicossocial. Poxa, isso aí não tem... Então, a posição da Organização Mundial de Saúde, entendeu? E é lógico, que não é popularizado, né? Não é popularizado, mas porque existe exatamente o interesse da indústria farmacêutica. Isso eu fiz outro livro anterior que eu escrevi, que é a Psiquiatria Sem Alma, né? Eu faço essa denúncia de que os laboratórios farmacêuticos, né, eles não querem, por isso que chama psiquiatria sem alma, né? Porque o termo psiquiatria vem do grego, a arte de tratar a alma, tá? E aí, a questão é assim, a indústria farmacêutica quer que a gente esqueça a alma, que na verdade é o psiquismo da pessoa, e o entorno dela, que é o social, para
acreditar que toda patologia psiquiátrica há um desequilíbrio químico no corpo. E você trata desequilíbrio químico no corpo com química. Química que eles vendem e ganham muito dinheiro. Quer dizer, então as pessoas, elas estão assim, à mercê dessa força. Infelizmente, muitos profissionais médicos, eles entram nessa, são favorecidos pelos laboratórios farmacêuticos, muitas vezes indo a congresso por conta do laboratório, recebendo brindes e tal, né? E tem muita gente tomando remédios necessários. E cria dependência também, né? Sem dúvida, principalmente de ansiolíticos, né? Os remédios de tarja preta, né? Que são extremamente causadores de dependência, e os próprios antidepressivos. Então, hoje, as pessoas começam a tomar um antidepressivo, muitos médicos dizem assim, você vai ter que tomar a vida inteira, sendo que qualquer livro, texto de psiquiatria bom, você lê lá e está escrito assim, tratamento de depressão é de 6 meses a 1 ano, tá? Só que, veja bem, aí entra a questão assim, o interesse, muitas vezes, do médico, de manter a pessoa fidelizada, tendo que ir no consultório dela, para pegar uma receita, para fazer a pessoa comprar o remédio, para dar lucro para a multinacional da indústria farmacêutica, que é o pior, né? O nosso dinheiro vai tudo lá para os Estados Unidos, por quê? Porque quem fabrica esses remédios são os Estados Unidos e alguns só da Europa. Ganha o médico, ganha a indústria farmacêutica e a pessoa que sai perdendo, né? Agora tá uma história, né? Hoje nós estamos numa situação que a sociedade está muito doente, né? Do ponto de vista de organização social, né? Nós estamos vivendo uma sociedade doente, porque nós cultivamos valores muito negativos, né? E esses valores são principalmente o individualismo, né? A competição pelo ter, o consumismo e o imediatismo. E a violência também, né? Sim, mas a violência é decorrente, né? Porque, veja bem, a competição, ela leva a uma disputa, né? E muitas vezes essa disputa acaba na violência, né? Então, infelizmente, agora, quando você discute essas questões, não, porque, né? Qual mas o que está acontecendo? Não, está claro o que está acontecendo. O que está acontecendo é que nós nos desviamos dos valores que são cosmoéticos, né? Como a gente diz na Conscienciologia, né? Sim. Você entendeu? Isso é a ética cósmica que a gente tem que ter. A gente tem que ter uma ética com tudo que nos cerca, inclusive com nossos semelhantes, né? Exatamente. Então, a gente vai dar mais um intervalo. Daqui 1 minutinho a gente vai ouvir mais histórias aí dessa vida em busca do discernimento. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br.
Você quer aumentar sua renda? Seja um revendedor Cacau Show. A loja Cacau Show do Shopping Catuaí Palladium tem uma proposta para quem quer revender produtos da marca e aumentar seus ganhos mensais. Aos sábados, às 10 da manhã, a loja promove a palestra gratuita com café e chocolate para a apresentação do sistema de revendas Cacau Show. Não perca a oportunidade às 10 da manhã no espaço Eco Room do Shopping Catuaí Palladium. Outras informações através do WhatsApp 45 99156 6359 ou na página Cacau Show Catuaí Palladium na rede social Facebook. Que tal ter acesso a notícias da Globo News, aos jogos do Sport V e às novelas da Viva, onde e quando você quiser? Conheça a tecnologia de streaming da Linka Netfos, que também tem a melhor internet por fibra ótica da cidade. Com o streaming, você pode ver esses conteúdos no seu celular, tablet e computador, mesmo se não estiver na sua casa. Funciona como a Netflix, e você pode escolher qual jogo, noticiário ou novela quer assistir, mesmo que ela não esteja passando no canal naquele momento. Uma assinatura permite que até 5 pessoas acessem ao mesmo tempo. Entre em contato com a gente pelo nosso Facebook, Linka Netfos, ou no site www.linka.net.br. Anotou? Linka, a melhor internet por fibra ótica e streaming de notícias, esportes e novelas para você ver no tablet, PC ou celular. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. E uma outra faceta que a gente tem do Dr. Aiex é a escrita, né? Então você estava falando que desde a sua juventude você já começou a desenvolver essa habilidade, né? Então, assim, esse é o seu quarto livro, é isso, né? É o quinto. Quinto livro, né? Só que você teve uma participação aí em nível nacional, né? Conta pra gente. Eu sempre li muito Veja, Isto É, Época, Folha de São Paulo, principalmente, né? São órgãos de imprensa nacional. E eu comecei a mandar cartas, né, para eles e sempre muitas delas foram publicadas, né? Então, por exemplo, na revista Veja eu tenho 63 cartas, na revista Isto É 250, na Época 22. E na Folha de São Paulo eu tenho 258 já, atualizei o livro porque eu continuo escrevendo. Poxa. E eu tenho 9 artigos publicados na Folha de São Paulo, né? E esses artigos, inclusive, no início, eu até cito no livro, eles me pagavam na Folha de São Paulo. Eu achava aquilo, né? Nossa, mas não precisa pagar, só de eu ter Estácio na Folha de São Paulo, né? Mas, assim, seria, assim... aqui em Foz do Iguaçu, infelizmente, a gente... eu cheguei a escrever no jornal daqui um ano e pouco, uma coluna semanal e tal, mas eu não me sentia assim, como se estivesse participando de uma cultura, né, de jornalística adequada, né? Quer dizer, e continua até hoje o mesmo jornal, na mesma linha pobre, editorial pobre e tal, e tal. Aí eu vou ter interlocução com os órgãos de imprensa nacional, né, pelo menos. E qual que era o conteúdo do que você escrevia? Sobretudo, né? Sobretudo, principalmente quando saía, por exemplo, uma matéria, né? A maior parte deles foram sobre drogas, sobre política, sobre, sabe? Mas eu, quando saía uma saúde mental, né? Que é a minha área, entende? Então, quando saía uma matéria, eu mandava um comentário. Agora, na Folha de São Paulo, esses 9 artigos que eu publiquei foi assim, inspiração minha, né? Entendeu? Inclusive, eu escrevi um, que aí entra uma outra questão que é assim, que eu falo na defesa do servidor público, né? Que eu fui servidor público. Eu tive 2 vínculos com a Prefeitura de Foz, fiz 2 concursos públicos, e que é o Não Quero Viver da Doença, né? Que é uma questão assim. Em 94, né? Um dia eu me dei conta do seguinte, mas pera lá, eu como médico, né? Que estou aqui, que estudei na Universidade Pública Federal do Paraná, né? Que não gastei um centavo para ser médico e tal.
será que o meu papel é de ir para um consultório e dizer assim, ó, agora vocês vêm aqui, me paguem que eu vou dar um remédio para vocês? Poxa. Não, sabe? Isso aí... Então, eu escrevi esse artigo, saiu na Folha de São Paulo, né? Eu disse o seguinte, não quero... Porque quando você vai no consultório, no médico, tá, uma consulta, você vai para quê? Para tratar uma doença. Sim. Então, você não vai em busca... ninguém vai num consultório do médico aprender como evitar ficar doente. Lógico que não. Entendeu? Ainda não é essa cultura. Pode ser que no futuro, né? Então, eu com o tempo, até eu acabei deixando o consultório, né, e me dedicando só ao SUS, né? E eu sempre defendi o SUS, também defendo ali o SUS, porque... As pessoas não sabem o seguinte, existe por trás disso, do ataque ao SUS, o interesse da medicina privada, a mercantilização da medicina. Poxa. É lógico que isso não é declarado, ninguém declara assim, eu quero que o SUS acabe para eu ganhar dinheiro, mas é velado, entendeu? Poxa. Então, mas o SUS, ele tem a melhor concepção possível de um plano de saúde, entendeu? Quer dizer, o SUS tem resposta para tudo, através dos seus princípios e diretrizes, entendeu? Você criou uma polêmica aqui com o SUS, não foi? Não teve um evento aí um episódio aí, um escândalo que você participou? Ah, sim, isso foi no Paraná, né? Quando eu era presidente da Associação Médica do Paraná. Ah, foi geral, estadual, né? Foi estadual, houve um desvio de dinheiro, na época era SUDS. SUDS foi antes do SUS, foi uma transição entre INANTS e SUS. Então, no governo do Álvaro Dias, né, do governador Álvaro Dias. O que aconteceu foi assim, a Associação Médica, mais 13 entidades da sociedade civil do Paraná, a gente recebia relatórios de que estava tendo desvio do dinheiro público da área de saúde. E aí nós conseguimos abrir uma CTI na Assembleia Legislativa, tá? Só que, na época, o governador Álvaro Dias, eu falo isso tranquilamente, porque esse aí eu fiz questão de citar, porque ele posa de bom moço, de sério, disso que aquilo. Só que o secretário de saúde dele, que foi depois deputado federal, eleito por causa dessa corrupção, que ele ganhou muito dinheiro para se eleger, Delcino Tavares da Silva, ele amordaçou a imprensa do Paraná. Pra você ter uma ideia, nós abrimos uma CTI na Assembleia Legislativa do Paraná, e principalmente a Rede Globo e a Gazeta do Povo não davam uma notícia, um segundo e uma linha. Tá? E aí, isso tudo tá no livro, né? Eu conto, e esse secretário de saúde depois teve os direitos políticos cassados por conta dessa corrupção. Você entendeu? Então, agora, foi muito, muito doída essa minha luta, e graças a ela que eu estou em Foz do Iguaçu. Porque quando a gente viu que não ia dar nada lá a nossa luta, porque ele conseguiu amordaçar a imprensa, a CPI não deu em nada, eu recorri à Polícia Federal, graças à Polícia Federal é que esse secretário foi caçado depois, né? Então, eu entrei em depressão, isso eu conto no livro, e vim para Foz do Iguaçu. E, inclusive, deixei de ser médico na época, em 1991. Eu fui cuidar de uma loja da minha família, porque a minha família tinha loja no Paraguai, eu tinha até hoje o meu cunhado tem importadora lá e tal. Eu fiquei 1 ano fora da medicina. E eu estava em depressão porque eu não admitia. Nós tínhamos todos os documentos provando que não aconteceu nada. Poxa. E o mais grave, que isso eu conto aqui também, é que em 93, tinha voltado a ser médico, eu fui preso e colocado numa cela comum da 6ª SDT, num processo decorrente dessa luta lá em Curitiba, que eu fui julgado à revelia. Entendeu? E que eu não sabia por que eu estava sendo preso. Então, foi uma luta, assim, muito difícil, né? E tantas outras que eu tive, né? Aqui, até algumas pessoas que estão lendo o livro, eu gosto daquela quando o senhor conta que o senhor colocou o consultório na praça, né? Eu ia pedir para você falar isso. Que, na verdade, eu fui secretário municipal de saúde em 92, o prefeito era o Álvaro Nilmo,
um homem, assim, para mim foi o melhor prefeito de Foz do Iguaçu já teve. Tá? Não é porque eu fui secretário dele, não, que era um homem sério daqui de Foz, interessado, era engenheiro e tal. E nós descobrimos que, na época, o deputado da região, quem mandava na Regional de Saúde era ele. E a Regional de Saúde é que cuidava de hospitais. Eu, como secretário municipal, cuidava só de unidades básicas de saúde, que era incipiente a gestão ainda. Hoje é a gestão plena, né, do SUS. Quer dizer, o município cuida de tudo. E aí, nós descobrimos que o deputado determinou para o chefe da regional que não era para distribuir uns remédios que vinham da CENE, que era a Central de Medicamentos lá de Brasília, tá? Que mandava medicamentos para o Estado distribuir para os municípios. E ele não deixava distribuir para Foz, para Medianeira e São Miguel do Iguaçu. E aí nós fomos lá na farmácia, eu e os 2 secretários dessas outras cidades, e descobrimos caixas e caixas de medicamentos, inclusive antibióticos caríssimos e tal, para que ele não deixasse distribuir para Foz. Aí eu chamei a imprensa Só que esse deputado foi eleito prefeito. Eu não cito o nome dele, mas quem quiser saber é muito fácil, né? Eu já era concursado, porque eu tinha feito concurso e eu tinha entrado já na prefeitura. E aí, quando eu voltei a trabalhar dia 2 de janeiro de 1993, eu recebi a notícia de que eu não deveria atender pacientes lá no ambulatório de saúde mental, que eu deveria ficar ali na prefeitura, bater cartão numa chateira ali junto com os outros funcionários e ficar de braço cruzado no pátio da prefeitura. Aí eu pensei, mas que absurdo, né? Imagina, a cidade só tinha um psiquiatra na rede, eu tinha sido presidente da Associação Médica do Paraná, da Sociedade Paranense de Psiquiatria, quer dizer, especialista e tal. Falei, o que eu vou fazer com esses caras, né? Eu falei, eu vou fazer eu botei uma mesa e 3 cadeiras ali na praça, em frente à prefeitura, onde era a Câmara de Vereadores ali, tá? Eu falei, eu vou atender aqui. Aí chamei a imprensa, né? A imprensa viu, eu disse, eu sou funcionário da prefeitura de Foz, do povo de Foz do Iguaçu. Eles não querem que eu atenda o povo lá no ambulatório, eu vou atender aqui. Então causou um rebuliço. Mas assim, né? Algumas pessoas falaram, mas esse cara é louco, não sei o quê. Eu falei, não, louco não. Eu não admito isso. Quer dizer, não é só por mim. É que o povo da cidade está sendo prejudicado. E o prefeito aí, né? Todo. E você concursado, ganhando um salário, você tem que atender, né? Exatamente. E depois, daí uns tempos, ele tentou me demitir, só que eu tinha imunidade sindical, porque era do diretor do Sindicato dos Médicos do Paraná, da diretoria. Ele me demitiu, eu fiquei 3 meses fora, o meu advogado entrou, foi reintegrado, quer dizer, pagaram 3 meses de salário retroativo, e até tem no livro a notícia, né, da época, quando eu fui reintegrado. Eu atendi no SUS, veja bem, as pessoas pensam assim, eu não digo isso com nenhuma vaidade, é obrigação, eu acho que é obrigação. Eu sempre atendia os pacientes do SUS com hora marcada. Eu fazia terapia de grupo no SUS. E até tem uma parte ali que eu falo, né, de um grupo que eu fazia, até depois eu quero falar um pouquinho do prêmio literário lá. Sim. Por que eu atendia com hora marcada? Porque eu cumpri horário. Lógico. Só cumpri horário. Então eu atendia com hora marcada, só que eu era o único médico que fazia isso. Exatamente. E aí, não. O cara incomoda, você tem que chegar de madrugada, ficar esperando, você sai de lá só. Exatamente. Né, no meio da tarde. Então eu dizia assim, não, espera lá, qualquer pessoa que trabalha, por exemplo, você pega uma cabeleireira, qualquer pessoa que atende pessoas, ela pega uma agenda e faz. Simples, né? Mas para isso tem que ter horário. Então, essas lutas, assim, né, que às vezes a gente... às vezes as pessoas não têm ideia, né, do que a gente passou. Eu te digo o seguinte, não tenho mágoa disso, sabe? Assim, consegui perdoar todo mundo e tal, mas eu fico pensando assim, o tanto que a sociedade perde por maus governantes. Mas olha, isso é cena dos próximos capítulos. Depois do intervalo, a gente tem mais histórias aqui de vida do Dr. Aiex. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles.
Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com a assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel. Uma casa, uma sala comercial. Construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Quem está com a gente aqui é Nilza Gladys, que deu os parabéns, né, pelo tema. E o Daniel Reis também entrou. Ainda tem tempo, se você quiser aqui participar com a gente. Mas você estava falando, você começou a falar sobre os seus escritos, né? Mas você ganhou prêmio, né? Conta pra gente. Eu ganhei 2 prêmios de médico escritor, né? Associação Médica do Paraná, depois que eu vim de Curitiba para cá, e daí alguns anos, ela criou um prêmio médico escritor. Aí eu participei uma vez, ganhei o prêmio numa crônica chamada Sobre uma Casa na Árvore, né? Que eu construí uma casa numa árvore lá na chácara da família, dos meus 2 filhos, e escrevi a crônica contando como foi isso, aí ganhei. E depois eu ganhei por um conto chamado Incesto, que eu tinha um grupo de terapia lá no SUS, que era com mulheres que tinham sido vítimas de abuso, né? E eu peguei o perfil de alguns, assim, misturei e criei uma personagem e criei esse conto, que é meio triste, até porque esse assunto é muito triste, né? Inclusive agora eu estou voluntariando aí na Fundação Nosso Lar e na Rede Proteger, vou voltar assim, a fazer isso voluntariamente, né? Que eu acho, assim, que a sociedade tem que prestar atenção muito séria para isso. Existe hoje em dia uma discussão maior, mas é um negócio muito sério, porque a maioria das vezes acontece dentro de casa, né, promovido até por familiares, e então eu acho que é uma questão assim que infelizmente é meio camuflada, né? Porque tem muita gente aí que é vítima disso e que não tem coragem de falar mesmo, porque o predador, ele abusa, às vezes, ele usa a sua prerrogativa, né, de ser da família para fazer. Então, esses 2 prêmios eu ganhei aí e tal, e são coisas assim, né? Nunca pensei em escrever um livro sobre assim, literário mesmo, né, tipo, sabe?
histórias e tal, mas Então, você, Psiquiatria Sem Alma, tem o outro que é... Frentona, Atos e Atos. Atos e Atos. Foi da época que a gente elegeu um prefeito em 2004, né? Nós tínhamos uma coligação de 18 partidos, que era a Frentona, eu fui o coordenador político dela, né? E a gente elegeu o prefeito e depois a gente tinha compromissos e chama atas e atos, porque todas as reuniões eram assinadas atas, e depois os atos do prefeito... Sim. Não, esse título ficou bem criativo. Foi. E eu tenho um outro que é o Paraná Doente, né? Quando eu falei daquela situação do SUDS, né? Que eu já falei aqui. Sim. E também tenho As Drogas em Tempos de Neoliberalismo, que eu lancei em 2001, que eu faço uma análise sistêmica da questão da droga, né? Porque as pessoas, quando discutem droga, da mesma forma como a gente falou antes, elas não discutem assim o contexto sociocultural, né? Quer dizer, esse contexto que eu já falei, os valores, quer dizer, e que as pessoas muitas vezes acabam encontrando na droga um alívio para o sofrimento psíquico que elas têm de estar participando de uma sociedade que não é uma sociedade assim que dê paz, né? Quer dizer, só estimula a competição. E aí você, com esse livro aqui, Uma Vida em Busca do Discernimento, você encerra sua carreira de escritor ou você pretende escrever mais livros ainda? Já tem tema? Eu tô sendo... Porque quem escreve não quer parar mais, né? Não, mas eu estou sendo estimulado a reeditar o Psiquiatria Sem Alma. Muito sabe? Bacana. Porque... Poxa, muito bacana. Depois que eu escrevi, eu lancei em 2012 o Psiquiatria Sem Alma. Em 2016 saiu um livro do Peter Gott, um dinamarquês, que é da plataforma Cochrane, que ele escreveu um livro chamado Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Então ele chama, essa plataforma Cochrane é respeitadíssima no mundo inteiro. O nome dele é Peter Gott. Se alguém tiver interesse, é só entrar em palestras dele e tal. Ele chama a indústria farmacêutica de crime organizado. Poxa, isso é muito sério. E um capítulo sério, do livro deles, assim, Psiquiatria, o paraíso da indústria farmacêutica. Então, eu me senti de alma lavada, né? Porque muito do que eu escrevi, ele referenda no livro isso é dele. muito bom. Então, eu quero fazer uma atualização do livro, né? Perfeito. E vou relançar. Vou tentar relançar, pelo menos. Agora, você aqui, você fala, você colocou esse título, né? Uma Vida em Busca de Discernimento, e você coloca aqui no livro sobre até tem na foto da capa, né? O discernimento, que é um ambiente aqui da Conscienciologia, onde tem várias atividades, várias instituições, né, que estudam, que pesquisam a Conscienciologia. Ou seja, para você, essa busca do discernimento, você conseguiu encontrar em algum lugar? Na vivência, né? Vivência, nos estudos, né? Que eu nunca deixei de estudar, de ler, de me atualizar. E muita coisa também eu fui ajudado pela Conscienciologia, né? Eu estou frequentando a Conscienciologia há 3 anos. Eu até cito o seguinte: quando o professor Valdo Vieira chegou em Foz do Iguaçu em 95, ele mandou me chamar. Eu não o conhecia, não sabia o que era, e tinha um advogado, que é o atual procurador do município, ele me autoriza a falar isso, doutor Oslino Machado, que começou a ir lá e ele falou, chama o AIEX. Aí ele falou, eu falei, não, como é que ele me conhece, né? Eu falei, na época eu estava envolvido em PT e outras coisas da política, né? Eu falei, não, mas eu sempre fiz uma questão, assim, que a Conscienciologia, ela tem lá o cosmograma, né?
que é aqueles arquivos sim, lá sim, cosmogramas, são recortes de jornais, revistas, publicações. Eu tenho isso em casa. Oh, que bacana. Essas cartas que eu Elas publiquei... são todas classificadas por tema. Isso, essas cartas que eu publiquei na Veja, na Folha de São Paulo, na Estreia, então, estão todas arquivadas. Poxa. Então eu fazia, paralelamente ao que a Conscienciologia faz, o cosmograma, eu faço em casa. Até que eu acho que eu vou doar lá. Lógico, vai aumentar o acervo lá do holociclo. Então, a conclusão é que, inclusive, vários conscienciólogos até me falaram assim, olha, o seu tempo de encontrar a conscienciologia foi esse. Que bom. Né? Sim. Mas os valores, como universalismo, sabe, cosmoética... Assistência, então, né? Você fez assistência a vida inteira. Como psiquiatra, como lógico, médico, né? Imagina. E na política também, né? Tudo visando bem-estar social. Exatamente. E uma questão assim que eu coloco no livro é o seguinte: eu, como psiquiatra, a vida inteira estudei para entender. E nós, psiquiatras, nós temos dificuldade em entender uma coisa: como a ligação do cérebro com a expressão dos sentimentos, dos pensamentos e tal. Sim. Poucos lugares do mundo têm instituições que pesquisam isso, a consciência. Sim. Nós temos em Foz do Iguaçu a matriz. O CAEC. Sim. Que é uma estrutura maravilhosa, que tem uma biblioteca com mais de 200 mil volumes, que tem pessoas seríssimas que vieram do Brasil, do mundo, estudar a consciência em Foz do Iguaçu. E talvez essa cidade ainda não tenha se dado conta, né? Eu mesmo me penitencio, quer dizer, eu estou lá há 3 anos, mas eu fico pensando, puxa vida, né? Está certo que houve um momento de eu chegar lá, mas, sei lá... Hoje eu percebo, quer dizer, assim, o potencial que nós temos aqui de pesquisa da consciência, que poucos lugares do mundo têm. Exatamente. Mas olha, muita gente lá está fazendo o que você fez, né? Escrevendo. Exatamente. Que você desenvolve todas as pesquisas e isso resulta o quê? No livro. Exatamente. Né? Então, esse livro, é bom até a gente falar, ele está à disposição. Se você quiser adquirir pelo Shopcons, www.shopcons.com.br. É uma publicação da Epígrafe Editora, que é uma editora aqui de Foz do Iguaçu, né? E a gente gostaria de convidar, então, para o lançamento do livro, que vai ser no dia 23 de maio, na Divisa Veículos, no centro da cidade, né? Então, 20 horas. Às 20 horas, todos vocês convidados, e a gente convida vocês também para a próxima sexta-feira com mais Entre Livros, e agradecendo aqui imensamente a participação do autor José Elias Aiex Neto, doutor Aiex. Eu que agradeço, Rosa.